Boa tarde, primeiro ano. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela, professora de Geografia de vocês, a nova professora de vocês. Queria saber como é que como é que vocês estão nessa pandemia? Estão todos bem? Estão todos conseguindo estudar? Todos em casa estão bem, saudáveis? Espero que sim. Gente, o nosso método de trabalho vai ser sempre assim, tá? Um vídeo gravado. Eu queria muito fazer vídeo ao vivo, mas eu não consigo. O meu computador não vai, trava muito, eu acabo perdendo muito tempo. E para vocês não ficarem sem conteúdo, eu prefiro gravar a aula, tá? Então vai ser sempre assim, aula gravada. E nos 20 últimos minutinhos de aula, ou os últimos 15 minutinhos, eu vou abrir um link no Meet para vocês, para fazer a chamada e também para poder tirar dúvidas de vocês, tá bom? Outra coisa, eu sempre vou usar o livro didático de vocês, então sempre tragam o livro para aula, aqueles que têm, para poder fazer anotação. Anotem as dúvidas no caderno, façam seus resuminhos no caderno e me tragam esses resumos quando eu pedir e também me tragam as suas dúvidas, caso vocês tenham, tá? Gente, outra questão importante que eu quero falar para vocês eu uso óculos. E sem o óculos eu não consigo enxergar quase nada. Então, caso tenha algum reflexo da janela no meu óculos, me desculpem, tá? Mas é porque sem o óculos eu realmente não consigo enxergar mesmo. Para iniciar, só um minuto. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, na verdade. Vai ser lá no módulo 3. Módulo 3, página 8. E o título vai ser Hidrogeografia. Eu vou trabalhar com vocês nesse formato aqui das imagens na tela, para ficar mais fácil a leitura e também para vocês conseguirem visualizar. Como que eu vou trabalhar? Eu vou sempre ler o que está no capítulo e vou explicando parte por parte, para que vocês possam usar o material didático de vocês e para que esse material possa ficar claro para vocês, tá bom? Então, o nosso conteúdo é sobre a Hidrogeografia Mundial, módulo 3, página 8. Vamos começar? Bom, a gente tem essa imagem aqui, que ela diz o seguinte: o ciclo da água tem sido utilizado para explicar o processo de movimentação da água na biosfera, desde o processo de só um minuto que está bem pequeno. Desde o processo de evapotranspiração até o encontro dos rios com os oceanos. Muitas vezes, a ação do homem é desconsiderada nesses esquemas, mas estudiosos já inserem a ação humana nesse processo. Ou seja, gente, é notório, é sabido que o humano interfere de maneira positiva e negativa nessa biosfera e nessa movimentação da água. Como assim, professora? Bom, sem água você consegue viver? Suponhamos que a sua casa fique sem água por uma semana. Como que vocês vão se organizar? Vocês vão pegar balde? Vocês vão utilizar uma caixa d'água? Como que vocês vão se organizar? Por quê? Sem água você consegue cozinhar? Sem água você consegue plantar alguma coisa, beber, tomar banho, se higienizar? Como essa água é importante para todos os seres humanos, não é? Então, quer dizer que o ser humano já afeta sim, e ele já trabalha sim, e movimenta a água no planeta, no sentido positivo e também no sentido negativo. Vamos continuar? Página 10. A distribuição e o consumo dos recursos hídricos. Recursos hídricos, gente, é recursos de água, tá? Vamos entender como é que funciona essa distribuição da água e desses recursos na humanidade. No mundo contemporâneo, a análise do valor da água é uma questão complexa. Vamos entender aqui uma coisa. Vocês já viram ou já fizeram a seguinte situação. Você pega uma mangueira, vai lavar a sua área,
a frente da sua casa, o carro da sua família, vai lavar ali a sua calçada, ou então já presenciou alguém pegando a mangueira e ficando lá horas lavando a calçada, lavando a garagem, todo aquele desperdício de água. Só que pensa comigo, esses recursos hídricos, eles são finitos ou infinitos? Ou seja, eles acabam ou não acabam? Bom, a água, ela tem alguns recursos que renovam sempre essa água, né? Mas a água potável, ela é complicada de você ter. Água potável não tem muita no mundo todo, o Brasil é muito rico em água potável, mas em algum momento as novas tecnologias vão ter que trabalhar para poder fazer o quê? Para poder, por exemplo, tirar o sal da água do mar para que nós possamos consumir. Porque em algum momento essa água potável vai acabar. E você pensa comigo, bom, será que a água é um mineral, né? Será que a água é um minério? Será que as pessoas dão tanto valor para a água como dão, por exemplo, para o diamante? Será que as pessoas pagariam o mesmo tanto que elas pagam um diamante numa joia por uma água? Vamos entender isso no texto, tá? No mundo contemporâneo, a análise do valor da água é uma questão complexa. Adam Smith, em seus estudos, já apontava a existência de um paradoxo entre o valor do uso e o valor da troca, utilizando a água e o diamante como exemplos. Segundo ele, nada é mais útil que a água. Entretanto, o que tem mais valor, a água ou um diamante? Ou seja, não tem mais nada mais útil para a vida no planeta Terra, não só a vida humana, mas todas as vidas, a vida da natureza, dos animais, dos humanos, do que a água. Como será que seria o mundo sem a água? E como será que seria o mundo sem diamante? Qual que tem mais valor? E qual que tem mais valor agregado? Qual é aquele que a sociedade dá mais valor? No geral, para a sociedade, o diamante não teria valor. No geral, para a sociedade, o diamante não teria valor quanto utilidade, mas em um bem mais caro que a água. Ou seja, o diamante ele não é um bem com tanta utilidade, mas ele é mais caro e a população paga mais por um diamante. Assim, aparentemente, utilidade e preço não possuem nenhuma relação. Ou seja, se algo é muito útil, não quer dizer que esse algo vai ser caro. Algumas coisas que não são úteis podem ser muito caras, como, por exemplo, o diamante. Isso faz com que a sociedade mantenha uma retação equivocada com a água, tratada como fonte inesgotável, por ser um recurso natural renovável. A população e o processo produtivo mantêm uma relação de desperdício e descaso com a água. Atualmente, o problema da escassez não impõe necessidade de estabelecermos uma relação sustentável com recursos hídricos, pois se trata de um bem que a humanidade tem direito de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, a população mundial ainda não ficou sem esse acesso à água. Claro que em alguns lugares a água é mais difícil de chegar e por isso falta, mas não é uma questão de tipo assim, o governo determinou, tal cidade não vai ter acesso à água porque não sabe cuidar. Ou então tal cidade não vai ter acesso à água porque a água não pode chegar ali. Para os direitos humanos, isso é inviável. Toda a humanidade tem que ter acesso à água. Já que através da água você também consegue viver, né? Sem a água você não tem esse direito à vida. Continuando, lá na página 11. Na imagem, podemos acompanhar o processo de condensação, que ocorre quando o vapor de água forma uma nuvem, que voltam ao estado líquido através das precipitações no formato de chuva. Ou seja, você tem essa evaporação que sobe, forma as nuvens, e as nuvens têm essa condensação que se transforma em chuva e devolve essa água para o solo. Mas você pode pensar, professora, já que acontece esse ciclo, então a gente não deve se preocupar
com a água acabar ou não. Gente, não é assim. Se essa água, ela sobe com... Se esse processo de condensação sobe com gases, sobe com tóxicos, sobe com agentes químicos que não são bons para a humanidade, esses agentes, esses gases, esses tóxicos voltam para o solo. Então, é um processo que deve ser cuidado. Então, você tem que cuidar, além de você ter conscientização com o uso de águas, mas também conscientização com o meio ambiente, com a limpeza dessa natureza, com a limpeza dos espaços, para que isso possa voltar para a humanidade de uma maneira muito limpa. Continuando. A atuação do vento facilita o transporte das águas dos oceanos para a superfície terrestre, através das brisas marítimas e do deslocamento das nuvens acima dos oceanos para a superfície. Assim, os processos atmosféricos são responsáveis pelo deslocamento de uma fração de água dos oceanos para o interior dos continentes, tá vendo? Tem continentes, tem espaços que necessitam que a água do oceano chegue, mas não são recursos ou formas que o Estado, que o governo coloca. São formas naturais que o próprio meio ambiente, que a própria natureza consegue entender. Com base na imagem, também podemos observar que parte da água das chuvas permanece em oceanos, lagos e represas. Outra parte circula na superfície ou infiltra-se no solo. Rios que correm em direção ao mar transportam parte da água de volta aos oceanos, onde o ciclo da água está sempre começando. Ou seja, a natureza ela é tão especial e ela é tão inteligente que ela consegue fazer esse ciclo por si só. Então, a gente tem que pensar o seguinte: na Terra, nós, os humanos, somos dependentes desses recursos naturais. E a Terra é tão inteligente, a natureza é tão inteligente que ela consegue fazer esse ciclo sozinha e consegue recomeçar novamente. Mas será que nós, os humanos, conseguiríamos recomeçar também com esse ciclo? Será que ele chegaria para nós num tempo que nós necessitaríamos? Porque às vezes, gente, para a natureza se reinventar e conseguir fazer esse ciclo sozinha, ela necessita de um tempo. E com o passar do tempo, caso essa natureza vá sofrendo consequências, vá sofrendo deteriorizações, ela pode demorar nesse processo, que para nós, os humanos, é super necessária, mas que para ela pode ter um tempo próprio. A água subterrânea tem um fluxo mais lento que aquele que corre nos rios, por exemplo. Com base na dinâmica desse ciclo, a água é considerada um recurso natural renovável, ou seja, que se renova sempre. Porém, é importante lembrar que a disponibilidade de água doce na superfície é bem menor que a de água salgada. Bom, nós não bebemos água salgada, né? Nós bebemos água doce. A gente bebe, a gente consome, a gente cozinha, tem o saneamento básico com a água doce. E essa água doce, ela tem em menor quantidade do que a água salgada. Para finalizar, na maioria das regiões, observa-se que a extração da água é maior para atender à demanda da produção agrícola. Ou seja, em alguns lugares onde tem muita plantação ou muitas fazendas, o consumo de água é absurdamente maior. A gente até pode pensar o seguinte, professora, então quer dizer que quando tem aqueles racionamentos de água, quer dizer que é por conta da população que não está conseguindo economizar água, está gastando água mais do que deveria, e acaba tendo esse período de conscientização. Gente, a população contribui, mas ela não é a maior gastadora de água, podem acreditar. Sabe quem são os maiores gastadores de água? São as indústrias. Para você fazer roupa, gasta muita água. Para você plantar, gasta muita água. Para você colher, para você conseguir mexer nessa parte da indústria e do agronegócio, você consome muita água. Então, por isso que diz aqui no texto, ó, na maioria das regiões, observa-se que a extração da água é maior para atender demandas da produção agrícola. Essa situação é diferente apenas nos países do leste europeu. Ou seja, somente no leste europeu que isso é diferente. No resto do mundo inteiro, inclusive no Brasil, a parte agrícola é uma das que gasta mais água.
incluindo a Federação Russa, e nos países da Europa Ocidental e Oriental. Em razão de sua área reduzida e da qualidade dos solos, nessas áreas a extração para a produção industrial se destaca. Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, o percentual das demandas hídricas do setor industrial de um país é geralmente proporcional ao nível médio de renda, representando apenas cerca de 5% das extrações da água em que países de baixa renda, em comparação com mais de 40% em alguns países de alta renda. Ou seja, os países que têm muita renda, os países mais ricos, o consumo de água é maior. Por quê? Porque você tem mais empresas, mais fábricas, mais indústrias, mais necessidade. Já os países que são menores, o consumo de água nessa parte da indústria é menor. Observa-se no gráfico a seguir que nos últimos anos há o maior uso de água para fins agrícolas no continente mundial. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Para resumir e finalizar a nossa aula de hoje. Os recursos hídricos mundiais, eles são finitos no sentido de água potável. Por quê? Mesmo que a natureza tenha esse ciclo de renovação de água, não quer dizer que ele será para sempre uma água que nós possamos tomar, né? Porque se ele tem um ciclo e uma fase desses ciclos tem alguma parte tóxica, solo tóxico ou uma questão de sustentabilidade não bem trabalhada, pode ser que essa água venha para nós de uma maneira poluída. Alguém já teve na sua casa uma água que saiu da torneira marrom ou suja? Isso acontece. Em regiões muito carentes, a água quase não chega. E quando a água chega, em alguns casos, a água vem super poluída. Suja, causa algumas doenças. Então, a água, além de ser um fator importante para a sobrevivência, para plantar, para se alimentar, para poder sobreviver, a água também tem fatores sanitários. Ou seja, lugares que não têm água tratada, tem muitos casos de doenças básicas. E casos que têm água tratada, as pessoas são mais saudáveis, teoricamente, né? Então, quando a gente pensa em recursos hídricos mundiais, a gente tem que pensar que um dos maiores gastadores de água do planeta são as indústrias. Isso tem que ser repensado, né? Claro que as indústrias, elas produzem mais porque a necessidade humana é maior. Por exemplo, se as pessoas precisam de mais blusas de frio, a indústria vai produzir mais blusas de frio e vai conseguir gastar mais água. Agora, se a população tivesse algum tipo de... como que eu posso dizer? Se a população tivesse algum tipo de pensamento nesse sentido sustentável e pensasse assim, poxa, eu poderia ter menos roupas, ou então eu poderia ter menos sapatos, ou poderia ter menos produtos industrializados, para que as indústrias pudessem produzir menos e, consequentemente, e além disso, será que eu também, como ser humano e como cidadão, poderia consumir menos água e gastar menos água para que esses recursos de águas potáveis possam durar por muito mais tempo? É uma questão para refletir, né? Gente, nós temos 2 horários hoje. A nossa aula desse capítulo, desse tópico, chegou ao fim. Espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês façam um resumo de 1 página no caderno. Quem quiser fazer mais, pode. O mínimo é 1 página, tá? Faça um resumo de 1 página no caderno desse tópico que nós trabalhamos hoje, que é o tópico da Hidrogeografia Mundial, módulo 3, página 8, até a página 13. Faça um resuminho no caderno de no mínimo 1 página, pode ser mais páginas, mas no mínimo 1 página. E mandem foto lá na plataforma. Faltando uns 20 minutinhos ou 15 minutinhos antes de acabar a aula, eu vou publicar um link do Meet para vocês entrarem em contato comigo para poder responder a chamada e também para poder tirar as dúvidas que vocês tiveram. Pode ser? Obrigada pela aula e tchau!